Fala, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Professor Rodolfo falando, e hoje a gente vai resolver mais uma questão da Sesgran-Rio, a mesma banca que fará sua prova da Petrobras 2025. Mas antes de a gente passar para o conteúdo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, dê seu joinha, clique no sininho para você continuar recebendo gratuitamente esse tipo de conteúdo. Coloque nos comentários qual questão você gostaria que o professor Rodolfo respondesse para você. Então, sem mais delongas, vamos lá para o conteúdo? Pessoal, tá na tela questão da Sesgran-Rio 2018 da Petrobras de Engenharia Elétrica, questão número 60. Essa é uma questão de álgebra linear, uma questão inteligentíssima, tá, pessoal? A questão diz o seguinte: considere o sistema de equações lineares nas variáveis reais x e y. E aqui a gente tem as equações, no qual k e m são reais. E aí ele fala, sabe-se que existem números reais a e b com a diferente de b, tais que os pares ordenados a e b e a são soluções do sistema dado. Dessa forma, k e m são necessariamente tais que. E aqui a gente aparece. Pessoal, para a gente resolver essa questão, a gente tem que tomar cuidado com algumas informações que ele nos deu. Repare que ele me falou que esse sistema tem duas soluções, A e B, B e A, e que necessariamente A e B são diferentes. Por que ele afirmou isso aqui? Para ficar claro para a gente que A e B, né, por exemplo, se A e B fossem iguais, esses dois pares ordenados aqui acabariam sendo a mesma coisa. Então, isso aqui, ele quis garantir que você entendesse que são valores diferentes, tá? Bom, a gente vai dar uma olhadinha na teoria, tá, pessoal? Teoria. Por que a gente vai olhar aqui? A gente precisa entender quais são as três possibilidades, geometricamente falando, desses sistemas. Vale lembrar, pessoal, que isso aqui são equações, tá? Como é um sistema 2 por 2, é um sistema de duas equações no plano cartesiano, tá? E a gente tem três possibilidades. Primeira possibilidade, né? Que é a mais conhecida e que vai nos ajudar aqui. A gente tem aqui o plano cartesiano, né? Y, e aqui x. E a gente tem o que a gente chama de sistema possível e determinado. O que é um sistema possível e determinado? A gente consegue encontrar uma resposta única para esse sistema. Geometricamente falando, é mais ou menos como se uma daquelas equações ali fosse a reta R1, tá? E a gente tem uma outra equação aqui, ó, que é a reta R2. E existe um ponto, tá? Existe um ponto aqui, ó. Este ponto aqui, que essas retas, elas têm que ser concorrentes. Isso significa que elas se cruzam em algum ponto, tá, pessoal? E existe um único ponto aqui em que elas se cruzam. Então, esse sistema tem uma única resposta, uma única alternativa ali, né? Um par ordenado que satisfaz esse ponto. E aí a gente chama esse sistema de possível e determinado. Existe um segundo caso, pessoal, muito interessante também, tá? Que é, aqui a gente tem o eixo Y e a gente tem aqui o eixo X, tá? Isso aqui é o que a gente chama de sistema impossível, tá? O que é esse sistema impossível, tá, pessoal? Imagine que a gente tenha uma mesma reta R1, tá? Então a gente tem aqui uma mesma reta R1, porém, existe uma outra reta, né? Aquela equação, dessas equações aqui, né? A gente tem essa reta R1, que eu representei, só que essa linha de baixo aqui, a reta R2, na verdade, é uma mesma reta linearmente proporcional à reta R1. Geometricamente, o que eu estou querendo dizer? É que existe uma reta R2, mas essa reta R2 aqui, ó, e a reta R1, elas são paralelas. Elas nunca se cruzam. Então não existe um ponto, né, em que elas vão se cruzar. Por isso que a gente fala que esse sistema é impossível, ele não tem resposta. Não existe, né, que resolver um sistema linear, pessoal, é a gente tentar encontrar o valor desse ponto. Se não existe esse ponto, ele é um sistema indeterminado. Pessoal, mas aí pergunto para vocês, e se essas retas aqui, se elas se aproximassem de forma que
uma reta estivesse exatamente sobre a outra, né? Exatamente sobrepostas, tá? E aí a gente chega no terceiro caso, tá? Que é um sistema possível. Então aí a gente tem aqui um terceiro caso, y, e aqui x, e a gente está num sistema possível, porém ele é indeterminado. Tem resposta? Tem. A gente consegue determinar? Não. Por quê? Porque elas são infinitas. Geometricamente falando, pessoal, a gente vai ter aqui a nossa reta R1 e a gente vai ter a reta R2, né? Então aqui, ó, a reta R2, ela é exatamente a mesma reta, talvez escrita ali de forma diferente, tá? Então a gente tem aqui a reta R2. Ou seja, esse caso aqui, que ele é sistema possível indeterminado, essas duas equações são a mesma equação. Se elas são a mesma equação, são retas uma sobre a outra. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem infinitas soluções. Professor, eu ainda não entendi porque a gente não chegou no caso de que qual é a possibilidade de eu ter somente duas. E aí que está a sagacidade, a gente vai começar agora a responder a questão. A sagacidade da banca, tá, pessoal? Ela reside no fato de ela não falou que existem apenas duas soluções. Ela deu duas soluções de infinitas soluções. E essa é o que você precisava saber para responder essa questão. Então, o que está acontecendo aqui, ó? O que a banca falou? Ela falou isso aqui para a gente, ó. Que eu tenho um sistema, aqui, né? Mais ou menos aqui, deixa eu ver, y, e aqui x. E a gente tem uma reta. Ele me deu aqui uma reta. E essa reta, a gente vai ter aqui, ó. Se eu escolher aqui um valor A, eu tenho aqui um valor A. Esse valor A vai estar aqui. Então, eu vou ter como resposta um valor B. Porém, se eu escolher um mesmo valor B aqui, ó, vou ter esse ponto. Então, aqui, eu vou ter um valor A. Pessoal, foi isso aqui que a banca falou. Ela deu para a gente esse ponto e esse ponto, né? Ela informou aqui para a gente, ó, ponto 2 e ponto 1. Ela só não falou explicitamente que, na verdade, existem infinitas soluções aqui. Que essas duas equações aqui que ela deu, na verdade, são a mesma equação escrita de formas diferentes. E que, obviamente, eu posso escolher qualquer outro valor, inclusive aqui, muito provavelmente, como exemplo, né, um valor C aqui vou pôr aqui, né, um valor C aqui, ó, um ponto P3, que aqui pode ser um ponto C e aqui pode ser um ponto C. Inclusive, isso aqui existe a possibilidade, esse par ordenado ali C, tá? Só como exemplo. Então, pessoal, tá, entendi o que a banca falou, mas como é que a gente encontra, pega aqui a parte analítica e classifica ela como SPI? Para que um sistema seja do tipo SPI, pessoal, a gente vai fazer três análises de determinantes, tá? Então, deixa eu separar aqui, ó. Então, primeira análise, né? Primeiro, é importante que a gente escreva essas equações aqui em forma matricial, tá? Então, vamos lá. Em forma matricial, escrever em forma matricial. Tá? O que que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que eu tenho um sistema formado aqui pela matriz k ao quadrado, 1, 1 menos k. Se eu escrever aqui x, y, eu vou ter aqui como resposta m mais 4, 3 e aqui. Então, pessoal, o que que a gente chama, né? A gente chama essa aqui de matriz de fatores, né? Que é a matriz A. Então, a primeira análise que a gente tem que fazer é o determinante de A. O determinante da matriz A, ele obrigatoriamente tem que ser igual a zero, tá? Ou seja, calculando aqui o determinante, né, dessa matriz, o determinante de A
Então, vamos colocar aqui, determinante da matriz A, ele vai ser igual a menos k vezes k ao quadrado, menos 1 vezes 1, e ele obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Então, a gente vai ter que menos k ao cubo, menos 1 é igual a zero, k ao cubo é igual a menos 1, da onde a gente conclui que k é igual a menos 1. Pessoal, se eu simplesmente olhar essas alternativas aqui, eu já vejo que a única possibilidade que a gente tem é a letra C. Tá? Então, eu já poderia marcar e passar para a próxima questão, ganhar tempo de prova. Porém, a gente vai calcular o valor de m, né? Vamos calcular. Tá? Então, separando aqui, né, para ficar mais organizado, a gente precisa calcular ainda um segundo determinante. Tá? Eu vou chamar ele de determinante 2 aqui. Quem que é esse determinante? Esse determinante é eu fazer uma permuta de uma das colunas aqui, né, dessa matriz A, pela a coluna aqui da matriz resposta. Então, eu tenho que fazer determinante 2, determinante 3, que é, eu vou substituir a primeira coluna aqui, ó, K2 e 1 por 3m, 3m mais 4, então vai ser 3m mais 4, e aqui 1 menos k. Então, calculando esse determinante aqui, pessoal, a gente vai chegar à conclusão que vai ser menos k vezes 3, menos m menos 4. Ele também tem que ser zero. Esse determinante tem que ser zero. Por quê? Se eu estivesse procurando a resposta desse sistema, uma das formas, né, que a gente tem, que é até a forma de Laplace conhecida, é eu dividir esse determinante por esse determinante da matriz A. Ou seja, o que eu estou fazendo? Se eu forço esses determinantes a ser zero, eu estou tendo uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Tá? O sistema impossível é um número dividido por zero, por isso que ele é impossível. Então aqui é uma indeterminação, né? E essa indeterminação é porque a gente tem infinitas respostas. Então aqui a gente tem k igual a 3, só que esse menos k, a gente sabe que k é igual a menos 1. Então eu já posso substituir aqui que é menos 1 vezes 3 menos m menos 4 é igual a zero. Então aqui a gente vai ter que menos m menos 1 é igual a zero. Portanto, a gente chega à conclusão que o m é igual a menos 1, como é o que a gente queria demonstrar. E eu ainda tenho, pessoal, um terceiro determinante, tá, que eu deveria analisar, a gente vai analisar rapidamente, que é a troca aqui, então, da segunda coluna, né? Então, a gente tem aqui k ao quadrado 1, aqui vai ser 3m mais 4, e esse determinante aqui, ele também tem que ser zero, né? Então, esse determinante aqui vai ser k ao quadrado vezes m mais 4, menos 3, ele é igual a zero. K a gente sabe que é 1, então aqui vai ficar simplesmente m mais 4 menos 3 é igual a zero. Portanto, a gente chega à conclusão de que m é menos 1, como a gente já havia respondido. Portanto, analisando o gabarito, as alternativas, perdão, o gabarito é a letra C. Pessoal, uma questão de álgebra linear muito interessante. Gostei muito dessa questão. Espero que a explicação tenha ficado aí interessante para vocês entenderem como responder essa questão. Até um próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.